fazes grandes coisas para quem se abriga em ti, e fazes grandes coisas para quem ama só ti. Como um vento silencioso, nos congregas do monte e do mar, como uma alvorada estás chegando a mim, a força de teu braço me quis perto de ti. Como é clara a água na tua fonte, para o sedento e cansado de buscar, de certo já encontrei os sinais de teu amor, que eu tinha perdido na hora de minha dor. Como a flor brotando entre as pedras, vai em busca do céu acima dela, assim a tua graça, teu Espírito pra nós, nasce para ver o mundo que tu queres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus. Um bom dia a todos, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a esta missa, na memória do Alessandro. E a nossa fé, justamente nesse tempo, para uma das coisas mais bonitas da vida, a ressurreição, isto é, a vida nunca tem fim. Ela se transforma desse mundo para estar diante de Deus. Então nós nunca celebramos a morte, sempre celebramos a vida. Isto é, a entrada do Alessandro no paraíso de Deus, acolhido pelos braços de Deus. Então é isso que nós estamos celebrando aqui, esta alegria dele na presença de Deus Pai. Também queremos manifestar diante de Deus a nossa gratidão por todo o trabalho que Ele fez aqui no Brasil. Vamos então, nesse momento da missa, fazer nosso ato penitencial, momento de pedir a Deus que perdoe os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Concedei, ó Deus, que vejamos frutificar em toda a nossa vida as graças do mistério pascal, que instituístes na vossa misericórdia, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, vamos ouvir a palavra de Deus. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levantaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio.
O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte deste homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus, antes que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias o liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. No coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. De pé para aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, 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 Acreditastes, Tomé, porque me vistes, felizes os que creem sem ter visto. aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Aquele que vem do alto está acima de todos, o que é da terra pertence à terra e fala as coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos, dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhes dá um Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não terá vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem ficar sentados. Pelo período pascal, há 10 dias atrás, todos nós cristãos tivemos a alegria de celebrar a Páscoa. O que é a celebração da Páscoa? É a celebração da paixão, morte e principalmente da ressurreição de Cristo. Toda a nossa fé está baseada sobre isso, que Cristo ressuscitou dos mortos, isto é, Ele venceu todo e qualquer tipo
de maldade, de erro, de pecado, e principalmente o grande limite da vida. Aquilo que mais deixa triste o nosso coração, que é a separação e amor. Como nós estamos aqui hoje para lembrar a memória do Alessandro. Então, se fosse tudo só uma coisa terrena, nós poderíamos dizer acabou. Mas não é. Tudo é vivido na dimensão da fé em Deus. O Evangelho que acabamos de ouvir. Se você crê em Jesus Cristo, você jamais verá a morte, você terá a vida eterna. O que significa ter a vida eterna? Estar diante de Deus, como eu falei no início da missa. Significa que eu tenho a felicidade plena. Eu quero ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer se realizar. Esse momento de estar diante de Deus é quando toda a vida se realiza. Porque eu fui feito para isso. Nós fomos feitos para isso. Neste mundo estamos de passagem. Somos peregrinos, caminhamos. Mas a nossa morada definitiva não é aqui. Fomos feitos para Deus. Deus nos criou. Ele está na origem da nossa vida. O nosso destino também, um dia, está diante de Deus. E aí fica a questão para nós, como é que cada um se prepara para estar diante de Deus. É levando a vida a sério. É procurando dar o melhor de si neste mundo. É se comprometendo. Então, segunda coisa importante, queria dizer isso, que a vida vale a pena. Nós estamos celebrando a vida do Alessandro, quando essa vida é doação, quando ela se doa, quando ela não é egoísta, quando ela é feita com um objetivo maior. A nossa fé cristã diz que eu me realizo, sou feliz, na medida em que eu dou de mim. Eu vivo a caridade, que eu me entrego, eu amo, como a expressão que Cristo usa, né? Feliz aquele, né, que dá vida aos seus amigos. Então, quando eu sempre vou em qualquer instituição educativa, creche, escola, eu vejo as crianças, vejo os adolescentes, os adultos, os jovens, e principalmente vejo quem cuida deles, que são vocês que estão aqui. Eu fico numa alegria muito grande, porque alguém está cuidando deles. Alguém se preocupa com a vida deles. E se existem pessoas, né, como vocês, Alessandro, que doaram a vida por isso, coloca de verdade no coração uma esperança, que de outra forma não existiria. Então, o trabalho é um dos trabalhos mais cansativos que existe? Sim. Dá trabalho muito. Dá vontade, né? Às vezes ceder ao cansaço, ceder aos desafios, mas nós não podemos voltar atrás nisso, é um compromisso de vida. Então, a exemplo do Alessandro, a exemplo de tantos, continuem a honrar a vida de vocês, na memória do Alessandro, entendendo que vocês têm que doar a vida por essas crianças e jovens. É aquilo que Deus pede, é o chamado de Deus à nossa vida. E assim nós vamos honrando esta vida que Deus nos deu, que nós estamos celebrando hoje. Então, muita força, muita coragem, muita consciência de que ao levantar pela manhã, eu estou realizando algo que é de Deus. Cada um que está aqui pertence a Deus. Eu estou cuidando daquilo que é de Deus. Então, uma palavra para dizer assim, que é sagrado aquilo que se faz aqui. É sagrado, é de Deus. Então, tanto se juntaram a Alessandro também. Essa palavra de esperança. Irmãos e irmãs, a gratidão que nós temos a Deus, como eu falei, é porque nós temos a graça, de poder viver. A graça de ter Deus por nós. Não estamos sozinhos. Nós podemos confiar na presença de Deus. Do jeito de cada um, a forma como cada um vive essa relação com Deus, tanto faz. O importante é ter essa dimensão maior da vida,
se voltar para Deus como nós, nesse tempo de Páscoa, nós somos chamados a viver. Deus, como diz o Evangelho de hoje, que é maior que tudo. E se Ele é maior que tudo, nós podemos confiar nele. Jesus Cristo é o grande amigo da vida. É aquele que nunca nos abandona. E a sua fidelidade. Uma vez, perguntou uma moça se Cristo devia ter morrido na cruz dele e fez aquele sacrifício por nós. Eu falei para ela, olha, eu acredito que sim, né? Porque quem ama se doa até o fim. Na verdade, quando a gente ama, se entrega. Se Cristo tivesse descido da cruz, eu falei para ela, eu não queria seguir a Ele, porque se Ele tivesse descido da cruz, eu tinha pensado nele, não em mim. Então, esse é o sentido da vida como doação. Não é fácil entender, mas é essa dimensão mais profunda. Eu sou, na medida que, como Cristo, a minha vida também toda entregue para um bem maior. Né? Isto é, para nós, a causa da nossa alegria. Então, nós vamos continuar agora a nossa celebração, mas na consciência que nós estamos aqui para celebrar a vida, para também nós aprendermos a doar a nossa vida, para também nós aprendermos, né, a amar a Deus profundamente no nosso coração e fazer desse amor uma grande doação por esta obra. Ficar em pé, irmãos e irmãs, e renovemos a nossa vida. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Tem preces a ser feitas? Não? Então vamos para o canto do ofertório, podemos ficar sentados. Que tu sejas, ó Rei da glória, ressuscitado, Senhor da Igreja, aqui trazemos as nossas ofertas. Nossas humildes ofertas, tudo que temos, seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram, palavra de Deus, gente se doa, dom que se mora. Aqui trazemos as nossas ofertas, vê com bons olhos nossas humildes ofertas, tudo que temos, seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Subam até vós, ó Deus, as nossas preces com estas oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa bondade, correspondamos cada vez melhor aos sacramentos do vosso amor por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco.
derramado em meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, darmos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos, transbordando de alegria pascal. Nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Valmor e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos do vosso Filho Alessandro, que há 5 dias chamastes deste mundo a vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo,
participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-nos também dos outros nossos irmãos, Padre Jussane, Padre Pide, Padre Virgílio, Padre Dídio, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo, Cordeiro de Deus. Tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha mão, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Tu és Deus fiel por toda eternidade. Tu és Deus fiel por toda eternidade. Senhor, a ti cantamos canto de louvor. Ó Deus, agradecemos a tua imensa bondade. Tu és Deus fiel por toda eternidade. Senhor, a tua voz dirija nossos passos, esplenda em nosso rosto a eterna verdade. Tu és Deus fiel por toda eternidade.
dom do teu amor, renove, ó Deus, a vida, reforce o coração, a plena liberdade. Tu és um Deus fiel por toda a eternidade. Que seja nossa vida sinal do teu amor, floresça em todo o mundo a eterna caridade. Tu és um Deus fiel por toda a eternidade. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundir em nossos corações a fortaleza desse alimento salutar por Cristo nosso Senhor. Vamos ficar sentados, vamos ter algumas leituras. Alessandro Pascucci, o mistério. Mais ou menos em 98, ele se aposentou e procurou Dom Juliano, na Itália, com um grande desejo. Eu me aposentei, mas me sinto ainda cheio de energia e queria dedicar a minha vida a algo de bom. Dom Juliano respondeu para ele: espera, calma, vamos observar os caminhos do Senhor e ver o que Ele tem para você. Foi aí quando, em 99, no mitim de Rimini, Dom Juliano apresentou Alessandro para Roseta, e ali começava a se cumprir os planos de Deus. Ele chegou em BH no ano 2000, trabalhando nessa quadra onde hoje celebramos a missa. Dava aula para as crianças e jovens da creche Felicidade e do Centro Alvorada. Os meninos falavam muitos palavrões, e às vezes tinha algumas brigas que eram difíceis para ele entender, já que chegou aqui sem falar uma palavra de português. Ele pedia ajuda aos meninos que mais se destacavam, para saber o que significavam aqueles xingamentos, e logo estipulava algumas regras, que iam moldando aquelas crianças e jovens, pois o futebol para ele era um instrumento educativo forte, um lugar de valores. Uma das regras era: quem chegava atrasado na convocação não participava do jogo. Muitas vezes os alunos ficavam chateados, mas ele explicava que a disciplina começava ali e respeitar o horário fazia parte disso. Ele escreveu: todas essas pequenas regras foram e são muito úteis no nosso trabalho. São como jogar semente em um terreno fértil, para colher os frutos mais tarde. Finalmente, em 2005, foi inaugurado o Centro Esportivo Vigílio Reze, com mais de 300 crianças. O futebol certamente foi muito útil para atrair as crianças e jovens, mas nunca foi o mais importante. Alessandro permanece nos corações daqueles que, de alguma maneira, puderam olhar para ele e enxergar uma referência e um porto seguro para além das 4 linhas. Ele ensinou valores, nunca desistiu de uma criança ou jovem, e atrás dos meninos até nas suas casas. Ajudava financeiramente aqueles que não conseguiam comprar um uniforme ou até mesmo chegar até a aula. Quem não se lembra do seu Força Ragazzi? Aquele desejo lá atrás, no coração de Alessandro, se cumpriu plenamente. Ele dedicou sua vida à construção de um legado de crianças e jovens, marcados pela experiência de um olhar cuidadoso e amoroso de pai. Padre Pio escreveu: recordar o passado nos ajuda a valorizar o presente e ter esperança para o futuro. E o próprio Alessandro sempre nos dizia: vamos em frente, cabeça erguida sempre. Grazie a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Gisele, e eu cheguei aqui nas obras no ano de 2005. Em 2006 eu fui para uma coleção no Centro Esportivo. Falar desse momento é muito difícil, porque o Alessandro, todo mundo que conviveu com ele, sabe tudo que ele representou
o amor, a bondade, a compaixão, amar sem nenhum preconceito, estar do lado da criança, da família, apoiando. Quantas vezes os meninos chegavam sem chuteiro, sem chinelo, o Alessandro comprava chinelo, às vezes as crianças vinham treinar sem tomar café da manhã, sempre tinha um pão, sempre tinha um leite, sempre. Eu aprendi muito com ele. Eu sempre tive no meu coração de fazer algo social e eu creio que Deus me colocou no lugar certo. Uma pessoa maravilhosa. Sempre estava disposta a perdoar. Se tivesse errado, sempre pedia desculpa. E ele sempre falava, desculpa, a gente sempre aceita, independente do que tenha acontecido. Eu estou muito feliz com ver todos aqui, até ex-aluno nosso. Eles sabem bem o papel que o Alessandro fez na vida dele. Eu tenho certeza que quem conheceu e conviveu com ele nunca mais vai esquecê-lo e vai levar para a eternidade. Hoje é um momento de muita dor para todos nós, mas eu sei que se ele pudesse nos ver, estaria muito feliz agora. E nós pretendemos, como a família pedir o resto, como a gente sempre se considerou, nós somos uma família, seguir com o trabalho, com o que ele deixou, continuar cuidando dessas crianças que ele tanto amava. Esse ano faz 17 anos que eu estou no centro. Quando eu cheguei, minha filha mais velha, Isabela, tinha 3 anos. Então ela foi criada aqui. Ela também muito aprendeu com ele, porque o Alessandro era uma pessoa da nossa casa, da nossa família. E assim, a Alice nasceu lá, que é minha filha pequena de 8 anos. Meu marido também ajuda a gente. Hoje ele está em missão porque ele é militar, não pode estar aqui, infelizmente. Mas eu escrevi um texto e eu queria ler para vocês. Ame agora, abrace agora, perdoe agora. Porque há uma semana atrás eu falava com a Amê e ele estava super bem. Eu nunca imaginei que essa semana a gente viveria o que a gente está vivendo aqui. Então, nesse mundo nós somos um pelo nós temos que aprender isso. Que a qualquer momento pode ser o seu último e pode ser o último da pessoa e a gente não sabe. Hoje é um dia em que eu não pensava viver tão cedo. Infelizmente, nos reunimos aqui para despedir do nosso amigo, nosso irmão, nosso pai. Estávamos juntos há quase 17 anos, uma vida. Você fez parte da minha história, das minhas dores, das minhas aflições, das minhas necessidades, assim como das minhas alegrias e sucessos da minha família. Como aprendi com você a ver o seu coração gigante que não cabia dentro do peito. E por isso resolveu reparti-lo conosco. Milhares de crianças, de famílias, milhares de histórias que foram mudadas, porque de fato você disse sim, de corpo e alma. Deixou no Itália sua família, amigos, e veio com o sonho de fazer algo pelo próximo. Não havia nada difícil, não havia criança ou adolescente que fosse caso perdido para você. Quantas vezes eu alertei sobre a sua própria segurança em risco? Não tinha ninguém que pedisse sua ajuda e você dizia não. Tanto os participantes do projeto quanto pessoas da comunidade. Quem te conhecia bem sabe que era difícil trato, mas a bondade, o perdão, se sobrepunha a qualquer problema, discussão, desavença. Sou muito grata a Deus por ter me colocado ao seu lado, por ter me dado a oportunidade de aprender sobre muitas coisas. Sou grata a você por ter compartilhado comigo a direção do Centro Esportivo Padre Virgílio Reza, por sempre fazer com que eu me sentisse parte importante da obra. Eu poderia tentar expressar em palavras o que estou sentindo agora, mas jamais conseguiria.
Hoje estou aqui para te agradecer por esses 23 anos no Brasil, por esses 23 anos de amor às crianças, 23 anos de intensa dedicação, mesmo nos momentos difíceis que você passou nos últimos anos. E quero que saiba que vamos sempre nos lembrar de você, que os ensinamentos serão eternos, que todos os ditados, todas as palavras nunca sairão de nossos corações. Somos todos aqui muito, muito gratos a você, por ter dado tudo de ti. E prometo te dar o meu máximo para prosseguir com excelência, amor, compaixão, perdão e eterna gratidão. Eu te amo eternamente. Finalmente, gostaria de agradecer a Mariana, filha do Alessandro, por ter apoiado a missão que ele escolheu, por ter dividido conosco o pai que se tornou o pai de todos nós. Graçimar. Eu Gregório Ovelha, Gisele, Juninho, Isabela e Alice. Fácil não é. A semana de uma diversão com os meninos, né? Os mais novos não entendem quem é Alessandro, quem foi Alessandro. Só que a turma mais velha, por exemplo, já tem a noção. Alessandro foi treinador dele. Ali, ó, Alessandro foi treinador daquela turminha ali. Eu fui treinador daquela turminha. Alessandro foi meu treinador. Eu falo todo mundo. É difícil acreditar porque não estava aqui. Amanhã eu poderia estar aqui, mas não vai estar mais. Vai estar na memória dele. As coisas boas que ele fez. Mas eu falei, as coisas boas que ele fez. Não só por mim, mas por todo mundo. Eu escrevi também uma pequena palavra de agradecimento. Né? O que falar do Alessandro Pascucci? O melhor, Ale. Carinhosamente assim chamado por todos que eu conhecia. Eu que comecei como aluno, me tornei profissional, pessoa que sou muito por conta dele. Me lapidou todos esses anos e acreditou sempre em mim. Me ensinou muito, não apenas no ambiente de futebol, mas para a vida. Hoje eu sei fazer muitas coisas graças a ele. Quem conhecia como o Ale da quadra, ele sempre bravo, nervoso, querendo sempre o melhor, a perfeição de tudo. Não imaginava a pessoa que ele era fora dali. Um cara de coração gigantesco, sempre pronto a ajudar qualquer. E no meu caso não foi diferente. Sempre me ajudou em tudo que foi possível, às vezes impossível. Sempre dava seu jeito. Parece que falar de mim, mas não. Falando dele sempre. Sempre dedicou sua vida, sempre estará em nossos corações, pensamentos. E tudo que ele construiu, dedicou sua vida para todos da comunidade, jamais será esquecido. Seu legado jamais deixará de existir. Com muito amor e carinho, terá continuidade como ele gostaria de ser. Agradeço a Deus por tudo que viveu ao seu lado e peço que os anjos o recebam de braços abertos. Meu sentimento para todos os familiares, amigos, curtindo de coração. Descanse em paz, meu amigo. Eu te tenho uma beleza aí. Bom dia, meu nome é Márcio. Fui ex-aluno também. Hoje eu sou treinador. Cheguei aqui antes da própria Gisele, vendo. Não tinha condições, como a maioria dos jovens que estão aqui hoje, não tinha condições de poder pagar uma mensalidade. O Ali sempre esteve disposto a me ajudar com isso. Uma vez eu ia sair e ele pediu, falou: não saia, continua, eu vou te ajudar. Me ajudava em tudo, né? Hoje eu sou grato, não só o Alessandro, né? Eu sou muito grato a Gisele, ao Nuno, que conviveu com a Lei mais tempo, né? Me ensina hoje o que o Alessandro passou para eles me passam como funcionário, como
chefe, tive o Alessandro apenas 3 semanas, mas a gente sempre conversou via WhatsApp, mandava mensagem para ele. E a última mensagem que ele me mandou foi de saudade, porque eu mandei para ele que estava com saudade. E ele falou para mim que estava com saudade também. Ele amava isso daqui, né? Isso daqui foi a vida dele. Tirou muita gente da rua. Hoje temos companheiros ali também. Ajudou a gente sempre. E o que eu aprendi com ele, eu quero passar para esses jovens que estão aí sentados também. Entrego o meu melhor, tenho os melhores alunos, os melhores amigos de trabalho também, vou levar para a vida. Me apoiam, sempre me ajudam bastante. Eu escrevi uma mensagem também. Hoje nos despedimos do nosso grande amigo e querido Alessandro. Sem ele, o famoso Virgílio não existiria. Um cara que tirou tantas crianças da rua e ajudou tantas pessoas da nossa comunidade. Ele foi pioneiro de um projeto esportivo na nossa comunidade. Eu não havia projeto esportivo na nossa comunidade. Hoje nos despedimos do nosso grande amigo, que quem o conhece sabe o tanto do seu coração. Sempre ajudou todo mundo, nunca olhou quem, sempre fez o bem. Eu, como funcionário e ex-aluno, posso dizer que para sempre entrarei para ali e sempre levarei os seus ensinamentos para a vida. Que Deus o receba de braços abertos e que de onde esteja, você sempre esteja torcendo e orando por nós. Obrigado, Ali, por ter permitido que a gente pudesse participar de sua vida. Anche se un giorno, amico mio, dimenticassi le parole, dimenticassi il posto e l'ora, fosse la notte o c'era il sole, non potrò mai dimenticare cosa dicevano i tuoi occhi. E così volando, volando, anche un piccolo cuore se ne andava, attraversando il cielo verso il grande cuore. Un cuore piccolo e meschino come un paese inospitale, volava dritto in alto verso il tuo destino. E non riuscirono a fermarlo neanche i bilanci della vita, quelli inventari fatti sempre senza amore. Così parlavo in fretta io, per non lasciare indietro te, per non lasciare indietro il male e i meccanismi della mente. Ma mi dicevano i tuoi occhi che ero già stato perdonato. E così volando, volando, anche un piccolo cuore se ne andava, attraversando il cielo verso il grande cuore. Un cuore piccolo e meschino come un paese inospitale, volava dritto in alto verso il suo destino. La 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 la. Adesso torna da chi sai, da chi dividi con te tutto,
abbraccia forti i figli tuoi e non nascondere il tuo volto, perché dagli occhi si capisce quando la vita ricomincia. E così volando, volando, anche un piccolo cuore se ne andava, attraversando il cielo verso il grande cuore. Un cuore piccolo e messino come un paese inospitale, volava dritto in alto verso il suo destino. E non riuscirono a fermarlo neanche i bilanci della vita, quelli vent'anni fatti sempre senza amore.